paz do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente seu dia, sua noite, sua manhã. Não sei a hora que você vai ouvir esta palavra, mas eu sei que os céus vai falar contigo poderosamente. E vamos louvar e adorar o Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo por aqui, você que é novo, você que é nova. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É sempre motivo de muita alegria receber mais um membro integrante aí no nosso canal. Deus abençoe poderosamente a sua vida de forma sobrenatural. Receba essa palavra na tábua do seu coração e creia que os céus, ele pode muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos. Vamos louvar ao Senhor Jesus, porque Ele vive e reina, porque Ele reina e vive e Ele é bom. Espero que você esteja ouvindo e vendo aí. Não poderia deixar de entregar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que se eu te obedecer, e se a tua voz eu ouvir, e os seus mandamentos guardar, eu serei bendita por onde eu passar. As tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Serei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Andar na direção do Senhor Jesus é entender que Ele tem sempre o melhor caminho. A palavra vem dizer que Ele tem caminhos de veredas de justiça. E é nesse caminho que Ele conduz a minha alma e a sua alma, para junto nós caminharmos com a presença do grande eu sou. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Isaías, no capítulo de número 14. E nós vamos ler que diz assim, alguns trechos, que diz assim: o Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e o estabelecerá em sua própria terra. Louvado seja Deus. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Versículo de número 3 em diante diz assim: no dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação, da cruel escravidão que você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes, e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. Louvado seja Deus. Versículo 7 diz assim: toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria, até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem destruí-los. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero pular para o versículo de número 12, que diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filha da alvorada, como foi atirado à terra, você que derruba as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Seol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Versículo de número 22 diz assim: eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei a Babilônia e o seu nome, e os seus sobreviventes, sua prole e seus descendentes, diz o Senhor.
farei dela um lugar para as corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 24 diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. E o versículo de número 26 assim: esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão estendida. Quem pode fazê-la recuar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta palavra no dia de hoje. Que os céus permaneçam te abençoando, falando contigo, e onde você estiver, que você possa receber essa palavra e que você possa declarar que o Senhor, Ele tem compaixão de você, que Ele tem compaixão da sua casa, da sua vida, da sua família. A palavra do Senhor vem falar, louvado seja Deus, aqui no livro de Isaías, por intermédio do profeta, que Deus terá compaixão de Jacó. E então a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, descreve o que está acontecendo ali com Jacó. E Jacó, louvado seja Deus, aqui na Bíblia, a Bíblia vem dizer que quando Deus ali escolheu Abraão, escolheu Isaac, escolheu Jacó, a Bíblia vem dizer que então Deus, ele diz, que ele tem, aleluia, escolhido um povo para servi-lo e para adorá-lo. E nesse contexto aqui do livro de Isaías, a Bíblia vem dizer que este povo, a quem Deus escolheu por nome de Jacó, está sendo ali oprimido, está sendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, escravizado por um povo de uma terra babilônica. E a Bíblia vem dizer que Deus então, ele diz assim por intermédio do profeta: o Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e o estabelecerá a sua própria terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo de número 3, onde nós lemos, diz assim: no dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que você foi imposto, você zombará assim da Babilônia. A Bíblia vem dizer que Deus, ele faz uma promessa, que ele irá resgatar o povo das mãos de um povo opressor. E diz assim: no dia que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação, da cruel escravidão que lhe foi imposta. E aqui o Espírito Santo falou grandemente ao meu coração, porque muitas das vezes nós vivemos momentos de cansaço, momento de sofrimento, momento de opressão. E a Bíblia vem dizer que o povo de Deus estava aqui sendo oprimido por um povo babilônico. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que Deus então ele faz uma promessa por intermédio da vida do profeta. E aí ele relata algo que já tinha acontecido há muitos anos atrás, para que o povo viesse a entender como Deus é poderoso para fazer o infinitamente mais. E Deus está dizendo para aquela nação que Deus iria o resgatar. E diz assim: louvado seja Deus, como chegou o fim a sua arrogância, acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cedro dos governantes que irado feriram os povos com golpes incessantes. E enfurecidos subjugaram nações com perseguição implacável. Aí a Bíblia vem dizer que Deus então, ele fala por intermédio de Isaías que ele irá libertar este povo, o povo de Jacó, dessa escravidão, desse sofrimento. E Deus, ele vem falar comigo e contigo, por quê? Porque nos tempos de hoje continua tendo povos, continua tendo pessoas com esse espírito babilônico. O que significa esse espírito babilônico? São espíritos que oprimem, são espíritos que trazem sofrimentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espíritos que querem dominar territórios e que se acham poderosos para tentar mandar ou tentar escravizar, tentar oprimir aquele que é escolhido do Senhor. E Deus vem dizer para mim e para você que chega o tempo do basta de Deus, chega o tempo em que o Senhor quebra a vara dos ímpios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo de número 12 diz assim: como você caiu dos céus, a estrela da manhã, filha da alvorada. Como foi atirada à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. E aqui o Espírito Santo de Deus,
ele traz ali por intermédio da vida do profeta Isaías algo que aconteceu no passado, no trono celestial, onde a Bíblia vem dizer que Deus, ele faz com que o adversário, ele saia do plano celestial, porque ele queria tomar ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o governo, onde a palavra vem dizer que Deus, ele descreve: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como foi atirado à terra, você que derruba as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. No mundo de hoje não tem sido diferente. Tem pessoas que têm estado com esse mesmo espírito. O espírito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de trono. O espírito de querer dominar, de querer ser melhor, de querer abater, de querer humilhar, de querer oprimir os servos de Deus. A Bíblia vem dizer que Deus, então, ele traz ali a história de Lúcifer. A história do adversário que quis usurpar o trono para que o povo viesse a entender o que Deus estava querendo falar àquela nação. Deus estava dizendo: se eu restituir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o anjo caído de luz, imagine o rei da Babilônia, aquele que tem oprimido vocês, aqueles que têm se achado mais fortes, aquele que tem imposto vara. A Bíblia vem dizer que Deus diz assim: quebrarei a vara do forte. Por quê? Porque o adversário estava usando do poder, estava usando daquilo que tinha para tentar oprimir o povo de Deus. E a Bíblia diz assim: como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se, o Senhor quebrou a vara dos ímpios. E Deus está dizendo que Ele é o Deus que vai fazer com que pessoas que são arrogantes, pessoas, louvado seja Deus, que querem tentar mandar, que querem tentar dominar territórios, né? Que quer tentar fazer com que os escolhidos do Senhor fiquem debaixo de um jugo opressor. E muitas das vezes isso pode estar acontecendo no seu cenário, na sua vida. Isso pode estar acontecendo no local onde você está estabelecido. Mas Deus vem dizer que Ele quebra a vara do forte. Deus vem dizer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Que assim como Ele restituiu o adversário, louvado seja Deus, ali do céu e fez cair, Deus, Ele faz cair também todo espírito opressor, todo espírito perseguidor, todo espírito que quer levantar a vara. A Bíblia vem dizer que Deus, Ele diz: como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se, o Senhor quebrou a vara dos ímpios. E Deus, Ele vem dizer para mim e para você que Ele é o mesmo Deus, que Ele tem compaixão daquele que tem sido oprimido, daquele que tem sido humilhado, daquele que tem sido perseguido. A Bíblia vem dizer que o rei da Babilônia, ele levantava ali castigos, porque a Bíblia é bem clara quando vem dizer que existia ali uma vara. E vara é algo que vem para castigar, é algo que vem para oprimir, é algo que vem para tentar fazer com que aquele povo fizesse algo estabelecido. E Deus, Ele estava de lá, mas Ele estava vendo tudo. Então Deus, Ele levanta o profeta Isaías e Ele fala: vou fazer o mesmo que fiz com o adversário lá no trono. Eu vou abater, eu vou fazer cair, vou pôr um fim. E a Bíblia diz assim: chegou ao fim. E Deus está dizendo que chega ao fim toda opressão, toda humilhação, toda tentativa de querer, aleluia, do adversário oprimir a vida daqueles que são escolhidos, porque Deus é o Deus que Ele tem compaixão de Jacó. A Bíblia nos relata, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o adversário, ele queria fazer um trono acima do de Deus. E tem pessoas, louvado seja Deus, que tem esse espírito, que querem se achar melhores do que as outras, que querem oprimir, muitas das vezes até por ter um cargo, muitas das vezes até por ter uma posição mais elevada, quer fazer com que as pessoas fiquem debaixo do jugo. E Deus está falando que Ele é o Deus que quebra a vara do ímpio. E sabe o que é quebrar a vara? É quebrar o poder, é quebrar a arrogância, é quebrar aquilo que o faz, aleluia, forte. A Bíblia vem dizer que o adversário tinha ali uma vara que castigava o povo. E Deus vem e diz: porei fim, aleluia, e destruirei a vara do ímpio. E aí a Bíblia diz assim no versículo 22, onde nós lemos: eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e seus descendentes, diz o Senhor. Farei dela um lugar para as corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com vassoura da destruição, diz o Senhor. E Deus está dizendo que Ele vai varrer da minha e da sua vida com a vassoura da destruição todo espírito opressor, todo espírito que tenta dominar, todo espírito que tenta mandar, todo espírito que tenta trazer, louvado seja Deus, humilhação.
A Bíblia vem dizer que o povo estava ali sendo oprimido, estava sendo escravizado. E Deus ele vem e diz: basta do meu povo ser humilhado, basta do meu povo ser escravizado, porque agora eu farei com que esse rei, ele caia. Louvado seja Deus. E Deus está dizendo que aquele que está embaixo, Deus ele faz ir para cima, e aquele que está em cima, Deus ele faz ir para baixo. Porque tem muita gente se achando, tem muita gente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, querendo fazer aquilo que Deus ele não se agrada, querendo humilhar, querendo abater, querendo perseguir, querendo escravizar, querendo mandar em determinados territórios. E Deus está dizendo que ele não permite, porque o dono da minha vida, da sua vida é ele, é o general de guerra, foi ele que pagou um preço, foi ele que foi na cruz do Calvário, e o sangue dele tem poder sobre a minha vida e sobre a sua. A Bíblia vem dizer que então Deus ele diz: farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa, vou varrê-la com a vassoura da destruição. E Deus está dizendo que ele vai destruir o quê? Todo espírito opressor, todo espírito que tenta dominar, todo espírito que quer mandar na minha e na sua vida, que acha que tem poder, que tem autoridade. Deus está dizendo: basta, chega. Está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 14, assim: oh, aleluia, como chegou ao fim o opressor. E Deus está dizendo que todo levante do opressor chega ao fim. E Deus ele usa aqui, aleluia, algo que aconteceu lá no trono para dizer para mim e para você que na minha vida e na sua, todo espírito opressor também não vai vingar, também não vai prosperar, também não vai mandar. E Deus ele usa ali o que aconteceu no trono. E Deus ele diz: eu retirei do trono aquele anjo de luz, que era um anjo tão bonito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer assim, louvado seja Deus, versículo 24 diz assim: o Senhor dos exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Esmagarei a Síria na minha terra, nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo e o seu fardo dos ombros dele. E Deus está dizendo que ele é o Deus que vem tirar jugo e que vem tirar fardo, que alguém com esse espírito babilônico muitas das vezes quer colocar sobre mim e sobre você. Na terra está cheio de gente com esses espíritos. Que espíritos? Os espíritos que o adversário trabalha na mente. Espírito de querer dominar, espírito invejoso, louvado seja Deus. Espírito de querer humilhar, de querer oprimir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de querer declarar que aquele território é dele, que aquele território é dela. Mas Deus está dizendo que ele é o Deus que me livra e te livra de todo fardo, louvado seja Deus. E diz assim: o jugo será tirado do meu povo e o seu fardo dos ombros dele. Deus está dizendo que ele tira peso, que ele tira fardo, que ele não deixa o povo dele, louvado seja Deus, sendo escravizado em nenhum território. Por isso, se você clamar, se você buscar no Senhor, louvado seja Deus, Deus ele envia a resposta. Deus ele abate aquele arrogante, Deus ele abate o soberbo. A Bíblia diz que Deus ele, louvado seja Deus, ele dá graça ao humilde, mas ele abate o soberbo. E aqui a Bíblia vem relatar um povo soberbo, que era o povo babilônico, que escravizava o povo, louvado seja Deus, israelita. E Deus está dizendo: vou tirar de sobre os ombros do meu povo o jugo, vou tirar o fardo, não vou deixar esse adversário, aleluia, vencendo, não vou deixar continuar oprimindo o meu povo. E Deus vem dizer para você que ele não vai deixar o adversário continuar te oprimindo, continuar te humilhando, continuar declarando que esse território é dele, louvado seja Deus, continuar fazendo o que bem quer e entende. A Bíblia vem dizer que Deus então diz: porém fim. E Deus vem dizer que ele porá fim a todo espírito arrogante, a todo espírito opressor. E a Bíblia diz assim mais ainda. E Deus diz que ele diz: louvado seja Deus, certamente como planejei, assim acontecerá. E Deus está dizendo que assim como ele planejou para mim, para você acontecerá. Sabe por quê? Aí o versículo 26 vem completo e diz assim: esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? E Deus está dizendo que ninguém pode impedir o propósito dele na minha e na sua vida. Ninguém pode parar você e ninguém pode parar a mim. Ainda que tenha esse espírito opressor, como o rei da Babilônia tinha, que achava que mandava no povo, que escravizava, que oprimia. E Deus está dizendo que ele tem um propósito, louvado seja Deus, e o propósito é do Senhor dos Exércitos.
É o propósito que não cai por terra. É o propósito, louvado seja Deus, que ainda que tentem oprimir, ainda que tentem tentar parar, ainda que tentem se pôr na frente do caminho, ainda que tentem governar, louvado seja Deus. Deus está dizendo assim para mim e para você: pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Ninguém pode fazer a mão de Deus recuar. Quando Deus estende a mão para abençoar, eis que abençoado está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que é um propósito de Deus estabelecer aquele povo, tirar aquele povo daquela escravidão. E Deus está dizendo: vou tirar você desse jugo, desse fardo, dessa escravidão, dessa opressão, dessa humilhação. Porque eis que eu tenho visto e eu tenho compaixão. O capítulo, aleluia, do livro de Isaías 14 começa dizendo que Deus, ele tem compaixão de Jacó. E o que significa isso? Deus, ele tem compaixão do seu povo. E todas as vezes que Deus vê que alguém está nos oprimindo, que alguém está tentando nos abater, que alguém está tentando fazer algo que não agrada a Deus, Deus, ele vem em socorro. E a Bíblia me diz e te diz que Deus, ele diz: certamente como falei, assim farei. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E quando Deus, ele fala, está falado. Quando Deus, ele fala, está dito. A Bíblia vem dizer que então Deus, ele diz: quem poderá impedir a mim? Louvado seja Deus, a minha mão está sobre Jacó. Quem poderá impedir de eu tirá-lo dessa situação? E Deus está dizendo que ele vem me tirar e te tirar de qualquer situação, aleluia, de opressão. A Bíblia relata aqui nesse capítulo 14 que o povo estava sendo oprimido, estava em uma terra estrangeira. E o povo estava sendo ali escravizado. O povo estava sendo ali humilhado. E a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, do versículo 3: no dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta. E Deus está dizendo que ele traz o quê? Descanso do sofrimento, da perturbação, da escravidão, daquilo que foi imposto por um espírito opressor. O adversário, louvado seja Deus, muitas das vezes ele vai usar pessoas para tentar fazer a mesma coisa que o rei da Babilônia estava fazendo aqui com o povo, aleluia, israelita naquele tempo. Era um espírito que oprimia, era um espírito que humilhava, era um espírito que escravizava. E quantas das vezes nós vivemos em um mundo, nós vivemos em contexto onde nós estamos sendo perturbados, onde nós, louvado seja Deus, estamos ali sendo perseguidos. Mas o Espírito Santo de Deus vem aqui dizer para mim e para você que chega ao fim toda arrogância. Todo aquele que é arrogante, todo aquele que se acha, todo aquele que quer estabelecer um trono e dizer que manda na minha e na sua vida. O adversário queria estabelecer um trono. Ele achava que ele iria governar, que ele iria mandar. E não tem sido diferente nos tempos de hoje. Tem pessoas com esse mesmo espírito. Espírito de querer oprimir, espírito de querer mandar na vida dos outros. Espírito de achar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é melhor. Louvado seja Deus, que vai estabelecer um trono, que deve estar acima dos outros. E Deus está dizendo que ele abate esses espíritos arrogantes, que ele faz cair por terra, que ele não vai deixar dominar sobre a minha e sobre a tua vida. Porque se tem achado que governa, que lidera, Deus, ele vai fazer a mesma coisa que está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 14, no verso de número 12, que vem dizer que a estrela, louvado seja Deus, caiu. Ou seja, todo aquele que tem o estrelismo, todo aquele que se acha, todo aquele que é arrogante, todo aquele que pensa, que manda, que pode, que faz, Deus está dizendo: farei cair por terra, para entender que eu tenho misericórdia e compaixão de Jacó, e que no meu servo, no meu ungido, não se pode mexer. Aí a Bíblia vem dizer que então Deus, ele diz: certamente como falei, assim farei. E Deus, ele vai fazer assim como está escrito na sua vida, na minha vida. Assim eu profetizo acerca dessa palavra do livro de Isaías, no capítulo 14, que vem dizer que Deus, ele põe fim todo espírito arrogante que estava tentando oprimir Jacó. E Deus está dizendo que ele põe fim todo espírito arrogante que está tentando oprimir a sua vida, que acha que pode fazer e acontecer e que vai ficar por isso mesmo, que Deus, ele não está vendo. Deus está dizendo que ele dá tempo para que se arrependa. Deus está dizendo que ele dá tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que esse povo não faça o que vem fazendo.
mas o povo continua oprimindo, continua humilhando. Quantas pessoas se acham no direito de querer pisar em você, de querer pisar em mim, de querer achar que é melhor do que você, do que a mim. E Deus está dizendo: não deixarei, porém, um fim, nem toda essa arrogância, nem todo esse olhar altivo, nem todo esse comportamento babilônico. Isso são espíritos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que se apodera de certas vidas e que tentam, aleluia, oprimir. Quantas pessoas têm andado, louvado seja Deus, com um olhar cabisbaixo? Quantas pessoas têm andado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com tristeza, porque tem sido oprimido, porque tem sido abatido, porque tem sido humilhado em certos ambientes. E Deus está dizendo que Ele tirar dos nossos ombros todo jugo, todo peso, todo fardo. Ele não permitirá mais que isso aconteça, e todos verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Eis que é chegado o tempo de Deus abater o arrogante, o soberbo, aquele que se acha, aquele que acha que pode mandar na minha e na sua vida, que fica por detrás fazendo coisas, achando que os céus não está contemplando. E Deus está dizendo que Ele vai abater, assim como Ele abateu. E a Bíblia me diz algo sobrenatural, e diz assim: louvado seja Deus, eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e seu descendente, diz o Senhor. E versículo 23 diz assim: farei dela um lugar para as corujas, ou seja, farei dela um local que? Isolado. Porque se você prestar atenção, corujas não aparecem em qualquer lugar, né? E Deus está dizendo que exatamente como o espírito opressor queria fazer na minha e na sua vida, Ele faz na vida daquele que busca aquilo para mim e para você. E diz assim: aleluia, farei dela um lugar para as corujas e uma terra pantanosa, vou varrê-la com a vassoura da destruição. E Deus então ministrou no meu coração que Ele tem, louvado seja Deus, instrumentos para tratar com rebelde. Deus, Ele tem instrumentos para tratar com arrogante. Deus, Ele tem ferramentas para tratar com o espírito opressor. Assim como Deus, Ele, aleluia, vem polir a mim e a você, que somos flechas na aljava de Deus, onde a Bíblia vem dizer, Deus, Ele também tem ferramentas. E aqui a Bíblia descreve uma ferramenta que existe no céu, uma vassoura, porque diz assim: varrerei com destruição. E diz assim: a vassoura da destruição, diz o Senhor, irei varrê-la. E Deus está dizendo que Ele vai varrer. Sabe o que é varrer? É tirar a poeira. Sabe quando você faz uma limpeza em um determinado local? É o que Deus está dizendo que Ele vai fazer. Ele vai fazer uma limpeza. Ele vai varrer todo espírito arrogante, Ele vai varrer todo espírito opressor. Ele vai varrer e vai exterminar, Ele vai jogar para longe. Onde a Bíblia é bem clara quando diz: eliminarei a Babilônia, o seu nome e os sobreviventes. E Deus, Ele tem ferramentas para tratar. Entregue a Jesus todo aquele que te oprime, todo aquele que acha que te oprime, que te humilha, todo aquele que acha que tem poder e domínio sobre a sua vida, todo aquele que acha que vai fazer o que quer, o que bem entende com você e que Deus não está vendo. Entrega a Jesus, porque Ele é especialista e tem ferramentas apropriadas para tratar com cada um. A Bíblia vem dizer que aqui Deus, Ele resolve tratar com a nação babilônica com a vassoura, louvado seja Deus, diz assim, da destruição. E Deus está dizendo que assim como Ele tratou com a Babilônia, Ele vai tratar com esse povo que tem um espírito babilônico, que acha que pode fazer e acontecer, que acha que pode mandar e desmandar. E a Bíblia vem dizer: pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Ninguém pode impedir, porque a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem gente que está brincando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diz assim: quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-lo recuar? Glória ao nome santo do Senhor Jesus. E o versículo de número 32 diz assim: que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta: o Senhor estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo. E que resposta Deus dará para este povo? Deus vai estabelecer a sua vida, Deus vai estabelecer a sua trajetória, o seu caminho. E como resposta, eles verão que você será firmado e não abalado.
que confundidos e frustrados ficarão aqueles que buscam e tramam a minha e a sua ruína. A Bíblia vem dizer que Deus, então, que resposta se dará a quem? A esse tipo de gente. Aí a Bíblia vem dizer que então Deus, ele fala assim por intermédio do profeta: esta é a resposta que eu darei. O Senhor estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgio, e os aflitos do seu povo. E Deus vem dizer que ele estabelece você, estabelece a mim, para que outras vidas possam estabelecer, possam encontrar refúgio em mim e em você. O adversário babilônico queria oprimir de uma forma que o povo de Deus não tivesse como, aleluia, ajudar os outros. Mas a Bíblia vem dizer que aconteceu totalmente o contrário. Se você tomar posse dessa palavra para a sua vida, Deus, ele vai fazer o infinitamente mais. Porque enquanto o adversário tentar oprimir, enquanto o adversário tentar abater, enquanto o adversário tentar humilhar, Deus é o Deus que se levanta para tirar de você todo o fardo, todo o jugo, toda a opressão, toda a tentativa do adversário de querer te paralisar e me paralisar. Porque ele é Deus, ele pode todas as coisas. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, declarando que Deus é o Deus, que ele tem compaixão de mim, tem compaixão de ti. Assim como ele teve de Jacó, assim como ele teve do seu povo que estava ali escravizado no território babilônico. E Deus veio por intermédio do profeta Isaías falar: vou tirar o meu povo daqui, vou mostrar para esse rei, vou mostrar para essa nação que tenta oprimir, aleluia, aquele povo a quem eu escolhi, que eles não podem fazer o que eles acham que querem com a minha nação, porque eu sou Deus que me levanto, e assim como falei, eu farei. Assim como eu levantei um propósito, assim se cumprirá, porque ninguém pode, aleluia, fazer recolher a minha mão. E Deus está dizendo que a mão dele está, aleluia, estendida para a minha vida e para a sua, e que ninguém vai poder impedir. Assim está escrito. Quem pode impedir a Deus? Ninguém. Quem pode fazer com que a mão de Deus recue? Ninguém. E esta mão que eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a minha vida, tome posse dessa palavra, declarando que todo espírito opressor, aleluia, seja vencido pela presença de Deus que há na sua vida. Que todo espírito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de escravidão, que quer deixar você escravo em alguma coisa, em alguma situação, Deus está dizendo que esse território, ele vem, ele chega para quebrar cadeias, maldições, para quebrar grilhões. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cadeias, correntes e cadeados, portas e ferrolhos. É o nosso Deus, pois a Bíblia vem dizer que foi para isso que ele veio, para desfazer as obras do adversário. E assim eu glorifico o nome santo do Senhor Jesus. Espero que você receba essa palavra na tábua do seu coração. Eu sei que balançou aí um pouco a câmera, louvado seja Deus, foi uma forma que eu encontrei de posicioná-la aqui, para gravar essa palavra e não me esquecer de nada que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração. Que Deus abençoe poderosamente, receba a graça, receba a presença dos céus, aí onde você estiver, e siga declarando que Deus é o Deus, que ele tem compaixão de ti, que ele não vai deixar nenhum espírito arrogante prevalecer sobre a sua vida, achar que domina, achar que pode. Ore, entregue a Jesus, e Deus vai fazer o mesmo. Deus vai reduzir a nada, assim como Deus reduziu uma nação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com espírito, oh aleluia, de opressão. Deus está dizendo que ele não permite mais que o povo dele seja oprimido aqui na terra, porque ele se levantará, ele estenderá a mão dele forte e poderosa, e assim ele fará, em nome do Senhor Jesus. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de Isaías, no capítulo de número 14. Eu pulei alguns versículos, fui lendo intercalado, porque é um capítulo um pouco grande, para que a gente pudesse ganhar um pouco mais de tempo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, o seu coração. Seja muito bem-vindo. Se você tem sentido a presença do Senhor, Deus falar contigo por intermédio desses vídeos, deixa teu like, para que assim o YouTube entenda que é um conteúdo aprovado por você. Compartilhe o vídeo para que assim os céus ele continue, aleluia, entrando em corações e em locais que eu não posso acessar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas que por intermédio da sua vida, a presença do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus pode chegar, pode levantar, pode trazer uma esperança para a vida de alguém. Conto com seu apoio, com a sua ajuda. Deixa a paz de Cristo Jesus,
Deus te abençoe poderosamente, que você continue contando milagres, maravilhas no nome do Senhor Jesus, testemunhando acerca de quanto o Senhor é bom, acerca de quanto o Senhor Ele vive e Ele reina para todos sempre. Deus te abençoe poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, te dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de glória, uma semana das multiplicações do Senhor, porque Deus, Ele é o Deus da multiplicação. Que Ele multiplique a sua fé, que Ele multiplique a sua esperança, que Ele multiplique, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a sua confiança no Senhor, e que você possa receber ainda mais do trono, porque a Bíblia diz que é de graça, foi pela graça que nós fomos alcançados. E Deus, Ele tem sempre mais para mim e para você. Eu deixo a paz do Senhor, um forte abraço em Cristo Jesus. Os céus te abençoe. Em nome do Senhor. Amém.